Nosso programa de hoje vai conversar com uma figura bastante conhecida aqui na cidade de Botucatu. Ele que nasceu em nossa cidade, viveu, acompanhou o nosso progresso e teve um maravilhoso comércio em nossa cidade. E veio para falar um pouquinho da sua vida, da sua história. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. E essa pessoa com quem eu falo é nada mais, nada menos que o seu Luiz Witters. Seu Luiz, boa noite. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da história de vida do senhor para os nossos telespectadores. Boa noite. Pois não, estou aqui às suas ordens. Apesar de que a história é repetitiva, mas ela faz parte da vida nossa, né? O senhor é nascido aqui na cidade de Botucatu, né? Qual bairro que o senhor nasceu, a rua? Não, eu nasci numa rua, na minha época, chamava Riachuelo, que passou a ser Rua Mando, no 1100. Nasci e saí dali após o casamento só, né? Ali, quando o senhor fala no número 1100, era onde o senhor teve o comércio do senhor ali, Casa Witzler? Naquele mesmo lugar, era um prédio de 2 pisos, né? E eu fiquei, meu pai veio após a vinda dele para Botucatu, a gente ficou morando ali, e ali nasceram todas minhas irmãs, meus irmãos, e eu inclusive, né? Agora, Witzler é origem o quê? Austríaca, alemã? Da onde veio o Witzler? A nossa família é meio esquisito. Eles são sérvios, que hoje é a Áustria, né? Eles vieram como imigrantes, vieram aportar em Jaú, que era a terra do café, e eles vieram para trabalhar mesmo, não foi para passear não. Mas e perderam a oportunidade de viver um pouco mais na Áustria, se bem que lá ficou alguns parentes meus. E a Áustria é um país da alegria, da valsa, então nós pegamos esse pedaço genérico da família, né? Agora me diga uma coisa, vamos voltar lá desde o tempo da infância do senhor. O senhor falou que o senhor nasceu ali na Rua Mando de Barros, né? Onde hoje fica a Logica ali, para quem não sabe, do 1100 é mais ou menos por ali, próximo ao supermercado central, né? Isso. Então, ali nós nasceram 8 filhos do meu pai, né? Porque, bom, depois de entrar no assunto do meu pai, talvez seja um complemento da vida nossa, né? Mas eu nasci e criei ali, quer dizer, eu convivi com aquele povo antigo que morou ali em volta da Rua Mando, né? Quem eram seus irmãos? É uma família de 8 irmãos, seu pai, sua mãe chamavam como e, consequentemente, seus irmãos? Meu pai é Francisco Witzler Filho. A minha mãe é Eugênia Rodrigues Filho, Witzler. Agora, eles tiveram 8 filhos, 4 homens e 4 mulheres. Por uma questão quando deu aquela febre amarela, morreram 2 irmãos meus, os homens. Então ficamos eu, Luiz Francisco, né? O Zé Cláudio, a Nadir, a Edenir, Neuzir e a Diná. Que dessas só se restou a Neuzir. E é só o senhor que reside em Botucatu ou algum desses irmãos também reside? O Cláudio, né? O Cláudio também. O Cláudio é itinerante. Ele sempre viveu com a mala nas costas. Ele viajou. Ele era engenheiro civil e pegou essa época que ele viajava muito. Então ele andou por 25 cidades
daqui do Brasil quase, né? Sempre trabalhando no assim. O restante, a Nadir, a Edenir e a Diná faleceram, né? Então restou a Neuzir, que mora em Assis. Ela foi professora, ficou lá. Lá ela casou com um rapaz bem, um advogado bem afeiçoado, e viveram também com 6 filhos. O que foi o meu caso também, né? O nosso caso, eu com a Miriam, tivemos 6 filhos também, né? E esse é o Cláudio, e eu, a Nadir, Edenir e Neuzir. Agora, se eu não me engano, o senhor tem um irmão bastante religioso, que chegou a ser padre ou diácono, uma coisa assim ou não? É o Cláudio, José Cláudio Vitor. O Cláudio tem pendor para bastante coisa. Uma delas é essa, ele foi ministro da Eucaristia, depois foi, como é que chama? Diácono? Diácono, né? E após o falecimento da mulher dele, ele casou novamente, mas não está mais exercendo o diaconato, né? Agora vamos voltar lá na Rua Amando novamente. Quando o senhor já é nascido ali no 1100, que o senhor falou, né? Quem eram os amigos de infância do senhor naquela época ali? Que cresceram junto com vocês, que iam na escola junto, enfim, nas brincadeiras? Não são muitos, porque ali era o final da Rua Amando, né? Que era a Rua Riachuelo. No mercadinho do Rosário tinha a família Queiroz, que tinha o Paulo e uma moça, Vera, no mercadinho do Rosário. Para cá, atravessando a rua, eram os Gomes da Cunha. Tinha o Anésio, o Adelmo, não me lembro o nome da outra moça. Também era armazém? Não, era marcenaria. Tinha o José Gomes da Cunha, que era dono, era um português, né? Na minha frente era o Sartori, que era o Tomás Sartori, e o Nico Aversa, que teve bastante gente importante. Do lado do Tomás tinha o José Guilherme e o Roberto Sartori, que eram filhos deles. Do lado do Monteiro, o seu Monteiro era editor do jornal, como é que chama aquele jornal? O Botucatuense? Não, era Monitor Diocesano, que era da arquidiocese, da diocese naquela ocasião, né? Ele que imprimia, era a tipografia era ali como é que chama? No orfanato, embaixo, ficou tempo, foram anos ali, né? Do lado de cá teve o Renato Vieira de Mello com o Wilson, que até hoje ele vive, foi piloto civil, e ele que dava aula no Aeroclube numa ocasião que nós fizemos até uma certa etapa. Depois tinha os Spensieri, que eram os italianos assim, tradicionais, né, gente boa. Eles tinham uma fábrica no fundo ali, num prédio que hoje é do asilo, eles tinham uma fábrica de bombons. Era bonito de ver aquilo. Naquela época já existia fábricas de bombons, é? Ah, tinha. Na frente nossa tinha o seu Tomás, quer ver, como é que ele chama? Tognose, um italiano. Ele fabricava vinho, vendia vinho, que era bem na frente ali. No fundo, na rua, na época nossa era a Rua do Sapo, Rua Rangel Pestana, tinha parreiras de uva e eles vendiam vinho, que era na frente, a sede deles era ali na frente nossa. Depois, posteriormente, vieram os Sartori, né? O Doro Sartori com o irmão. E depois lá para baixo ali só tinha o Carvalho, que tinha uma loja vendia bombinha. A famosa Casa Carvalho, né? Muito tradicional em Botucatu, né? O senhor sabia que lá que residiu o Dioguinho, famoso, aquele que executou, que fez vários assassinatos no estado de São Paulo inteiro? O senhor sabia disso? Eu fiquei sabendo agora que você está me contando, porque era Era da família Rocha Pinto lá.
Rocha Pinto, né? Tinha tipo a tinturaria Rodrigues, tradicional também, na frente dele, da casa da Casa Carvalho. Né? E depois ali a Rua Amanda de Barros foi crescendo, né? Já é porque o Mercadinho do Rosário era quase o fim da cidade, né? Porque lá para cima não tinha o Chico Torneiro de Levedo, né? Que tinha o Toninho. É? Quando o senhor fala no final da Rua Amando, da Rua Riachuelo, né? Que era a antiga Rua Amando, o final dela era na Campos Sales ali? Era mais ou menos na Campos Sales, sim. Porque tinha o Bórtolo que fazia doce pegado com a Casa Central. Ali a Casa Central era só um açougueiro, né? Depois que surgiram os turcos que fundaram o supermercado, né? O senhor deve lembrar muito bem também do Bar Sem Réis ali, que ficava onde que é o posto de gasolina. O Bártolo, eles faziam doce de café. Era uma delícia, Sem Réis, né? E no fundo dele era já a Rua Curuzu. A Rua Curuzu teve uma majestade enorme, porque foi aonde que o pessoal os fazendeiros, os sitiantes entravam por ali, pela Rua Rangel Pestana. Até há pouco tempo a gente via o gado passando, que vinha para o matadouro, porque a história do gado também em Botucatu é muito bonita, porque o gado, não sei se eu devo alongar o gado. Claro que deve, é a história de vida do senhor. O gado vinha do Monte, do Goiás, Mato Grosso. Então eles vinham e chegavam embaixo da serra, tinha um armazém grande, tinha uma bomba de gasolina que era do ferro. E posteriormente o ferro vendeu para o Devidé, que até era casado com a tia minha. Onde ficava localizada essa bomba? Sabe onde é o Santo Antônio de Sorocaba? Lá, inclusive, eu gostaria que a Dani passasse as imagens dessa bomba de gasolina, desse posto de gasolina, que é lá na Bica hoje, né? É em Santo Antônio, não na Bica, né? Santo Antônio de Sorocaba. Santo Antônio de Sorocaba, porque ali a serra era um outro traçado. E o Rodolfo de Vidé foi um cara avançado na idade, ele lutou para que saísse da onde saiu, até hoje existe, só que arrumaram melhor, né? Mas o gado lá tinha um mangueirão, era bonito isso, o gado chegava, então eles faziam uma apartação. O gado gordo era embarcado em Remédios, que ia para São Paulo, na Sorocabana. E o gado magro descia a serra, descia a um certo ponto e ia para engordar. Na barranca do Tietê, todo ali tinha os diversos, era um feudo dos vaqueiros, dos caras que lidavam com boi, que eram tradicionais em Botucatu, que teve uma certa fama de Botucatu. Era gente, o João Winkler, eu não lembro mais o nome daqueles boiadeiros que viviam disso, né? Mas é uma história até bonita, que quem trabalhava ali nesse posto de gasolina tinha um moreninho, o Silvério, era famosíssimo, então ele era um negrinho, né? Mas uma pessoa tão ilustre que ficou esquecido na história, porque ele que abria as porteiras, que patrocinava lá para que assentasse os boiadeiros, né? Porque vinham com tropa, né? E eles ali surgiu uma pessoa que é a que eu estava falando para ele, o Iê. O Iê era um botucatuense enorme, do tamanho desse. E ele então chegava e pegava o dinheiro, o movimento dos tropeiros e subia a serra, vinha ali onde hoje é a oficina dos Lopes. Ali era o banco francês e italiano. Então ali ele depositava, fazia
os pagamentos e tal, e descia a Rua Amando, vinha no Hotel Paulista, ele tomava um banho, se enfeitava bem, um ternão de linho, e ali ele pegava um táxi, que era o Seu Gabriel? O Gabriel. Muito conhecido, aliás, passa a foto do Gabriel aí, que é muito conhecido na cidade de Botucatu. Elegante, sempre bem vestido, de terno e gravata, que na época chamava de chofer, né? Chofer. Ele era interessante porque era um sujeito alegre ao extremo. E ele era da Associação Botucatuense de Proteção de Automóvel. Porque o carro dele não tinha partida, não tinha paralama, não tinha para-choque. Não tinha nada, cara. E era taxista. E tem até uma história gozada que um polícia rodoviário que tinha naquela época pegou o documento dele. O senhor tem documento? Não tenho, deixei em casa. O senhor desceu em casa? Pois é, como é que eu faço? O guarda rodoviário falava. Bom, eu vou multar o senhor. Não, pelo amor de Deus, senão os negrinhos não têm o que comer lá em casa, né? Então vamos, pode ir embora. Aí ele entrou no carro e falou para o guarda, o senhor quer dar um empurrãozinho que está sem partido o carro? Então ele era gozadíssimo. E o Iê ele era um galã, um sujeito espetacular, assim, bonitão, né? Então ele tomava um banho e tal, pegava o táxi, o chofer, e ia para a zona do Meretrício, né? Onde ficava a zona do Meretrício naquela época? Lá em cima, na rua Costa Leite? Costa Leite, por ali, né? Era ali mais ou menos nas imediações do São José ali, né? Isso, era a mediação do São José. E era no finalzinho ali, né, da cidade. Depois tinha um cemitério, né? E ele era um boêmio, né? Pegava o resto dos boêmios de Botucatu e ele, com o dinheiro no bolso, sempre era muito bem quisto, né? Porque ele pagava as despesas. O dinheiro que não era dele. Então ele foi... E deixou. O Botucatu tinha o cabaré lá, era famosíssimo. E tinha os cantores. Tinha o Totó Barbudo, ele imitava o Carlos Gardel. Então era famoso, tinha gente que ia lá só para ouvi-lo cantar. Tomava uma cervejinha e depois vinha para casa, porque não era muito... lá era reservadíssimo lá, né? E os pontos, além desse posto de gasolina lá embaixo, da zona do Meretrício, e os pontos que a juventude frequentava naquela época, onde seriam? Bom, sempre baseado na Rua Amando, né? Teve uma época áurea que ali onde hoje é o Banco do Estado, lá existia um restaurante lá, espetacular. Eu me lembro, eu era molecão, então a gente ia ver, tinha aquelas prateleiras cheias de vidro com bebidas famosas, né? E se tomava, era bacana dos que tinham posse tomar frappé. O que seria o frappé? Frappé é como é que fala? É um aperitivo, né? Que você sentava naquelas poltronas. Leite, enfim, era uma coisa. Leite com coco seria? Era mais ou menos isso. A Mira que sabe mais ou menos isso. Mas era ali, chamava Cine Bar. Depois tinha os barbinhos, que eram tudo gordos, né? Eles tinham um pouquinho mais para baixo. E em frente, é mais ou menos onde ali era aquele... O barbinho tinha o quê? Era bar também? Bar. Eles tinham um bar famoso, inclusive servia refeições, tudo. Era chique, viu? Era muito bem montado aquilo lá. E aquilo perdeu na época na luta da vida, né? E tinha bem na frente dos barbinhos, tinha o bar Copacabana, que era famoso, e eram os portugueses que vieram de Portugal, lógico. E eles era uma alfaiataria do Ligori,
E pegado ali tinha a Casa Carlos e depois o Copacabana. Então, os boêmios, aqueles... Interessante, os boêmios daquela época eram muito românticos, né? Então o sujeito chegava e entrava lá no Copacabana e vinha o garçom, ele falava, olha, me faz um favor, como é que chamava aquela música? Não vou lembrar, mas ele falava, toca, mas que jamais te esquecerei e dá um Cuba Libre. Então o sujeito sentava bem vestido, porque na realidade essa Botucatu era elegante a cidade, sempre manteve esse peja, não sei se seja peja, mas o gosto por roupas bem feitas, né? Então tinha os alfaiates, né? Eram gente que participava da vida ativa da cidade, né? E mantinha um nível social bem elevado, sabe? Era bonito de ver isso, mesmo nas missas, mesmo na zona de Meretrício, só entrava de terno, gravata. Era um respeito muito grande, né? E quando o senhor fala em boêmios da cidade, esquecermos do Angelino de Oliveira, né? Vai ficar até meio esquisito. O senhor conheceu o Angelino de Oliveira ou não? Eu conheci, até por sinal, convivi uma etapa da minha vida com o Angelino, porque ele vivia nos bares, né? Era boêmio mesmo, do jeito que o pessoal falava? De terno, gravata, sentado, e geralmente rodeado de pessoas que vinham ouvi-lo cantar. Então eu me lembro, uma das vezes, ele foi um clube que posteriormente ficou Rio Bonito, era no entroncamento do rio Piracicaba com o Tietê. Era um rancho lá, que quem era gerente daquilo era o Roberto Policaro. Foi uma pessoa extraordinária de Botucatu, sempre participando com muitas coisas. Roberto Policário? Policarpo. Policarpo. Era gerente do banco francês e italiano. E tinha o Alcides Cagliari, que era piloto de Botucatu, piloto do Aeroclube, o Alcides Cagliari, e os Cacetares, que brevetaram. Então Botucatu tinha o Aeroclube. E tinha lá um rancho na beira no pontal do Tietê, que o Angelino de Oliveira, volta e meia, ele aparecia lá. E era interessante que ele era famoso no violão, tocando violão, e não levantava. Então vinha uma pessoa, pegava um martelinho de pinga, e ele ficava bebendo daquilo, ficava bebendo mais de horas. E ele ficava suado e cansado. Então tinha uma pessoa, que eu não me lembro o nome dele agora, mas ele pegava uma lata de um balde com água e jogava no Angelino? No Angelino dele. E ele ficava pouco bravo, não? Ele acordava e continuava tocando. Ele era eu até lembro da música dele. Ele lembrar de Botucatu, ele falava, eu nasci naquela serra. Quer dizer, a serra está lá em cima, né? Ele fazia questão de mostrar o lugar, né? O lugar, né? E como é que era o Angelino de Oliveira? Era uma pessoa simpática, tímida? Como é que era o humor dele? Ele era quietão. A diferença de idade, eu me lembro de ter visto já quando eu cresci um pouco. Eu fiz um negócio. Eu comprei aquele prédio que hoje funciona na Capitão Paz de Almeida. Tinha lá, Churrascaria Tabajara? Não, para cima do Tabajara. Tem um prédio lá que é do meu filho. Mas eu sei que eu estava no Cine Bar, encontrei com o Angelino lá, e quem era dono do prédio que eu comprei chamava Ângelo Bassi. Então ele era um boêmio também, acabou em nada, mudou de Botucatu. Mas acontece que eu comprei o prédio dele
E nós estávamos 3 ou 4, devia ter mais alguém ali na hora, né? Então o Angelino Helena falou, você vai ficar, Luiz? Vai ficar com o prédio? Tá bom. O fulano falou, quem era dono do Cine Bar lá, era o filho dele é benemérito como advogado em Botucatu, mas eu vou lembrar. Família Delmanto? Não é o Delmanto, é um que ele morreu moço, um grandão, eu não lembro o nome dele agora. Mas aí então ele pediu, traz um papel aí. Ele trouxe um papel de embrulho. Então ele escreveu, pela presente, fez uma declaração, ele, o Angelino de Oliveira. Pena que eu não guardei isso, mas serviu de um certo tempo. Ele fez uma declaração dizendo que eu comprava do Ângelo Bassi o prédio tal, a rua tal, patipatá, com todo aquele salamaleque da escritura. E assina aí. Eu assinei, assina aí, Ângelo. Então, eu comprei dele e eu não fiquei com esse documento. Serviu de documento, porque depois eu tirei a escritura do prédio e estava certinho, né? Que interessante, né? Foi na mesa de bar que foi feito o negócio ali, num papel qualquer. Então, porque o Cine Bar, né, era mais ou menos onde era a casa dos Paganini, de Calçados. Que tinha aquele prédio Colosso, né? Bar Colosso, o famoso Bar Colosso. O Bar Colosso era uma maravilha, né? Era uma coisa, era um nível extraordinário, porque tinha de tudo lá no Bar Colosso. Então as formaturas tomava chopes lá, tinha um quarto, para baixo assim, eu me lembro, tinha uma sala. Eu mesmo numa formatura minha, puxa, nós ficamos lá o tempo inteiro. Eles patrocinavam com churrasquinho, entendeu? Era grande então o Bar Colosso? Muito grande. Ao lado dos Correios, né? Ao lado do... Não, o Correio não era... O Correio não era ali na esquina? Não, ali era o Moreira Salles. Onde é o Torra Torra. Ali era o Cine Bar, o Bar Colosso, né? O Bar Colosso, vamos supor, os bailes da cidade foi lá. Carnaval era feito ali também, no Hotel Paulista. Então era uma cidade maravilhosa, vamos supor. Botucatu foi uma judiação, ou talvez enveredou para a cidade. Começou com a cidade dos médicos, né? Porque veio muito médico aí, então mudou um pouco de feição da cidade, né? Mas era uma cidade cômoda para se viver, todo mundo se dava, havia Botucatu é uma cidade que teve 2 fábricas de cerveja. Uma delas foi do BAC. Uma delas do BAC. Do BAC tinha até aquela... Eu tenho posso depois mostrar para você, uma garrafa de Cuba Libre, aquela que Petrarca BAC, né? O BAC era maior do que os Matarazos. E era do nosso Botucatu, né? Tá aí. Estão gostando da história do seu Luiz Witz? Não saia daí, porque depois dos nossos comerciais voltamos já. Preste atenção no que eu tenho pra falar. O combate à dengue não pode parar. É hora de você aproveitar o tempo seco para limpar os terrenos baldios, retirar os entulhos, pneus velhos, garrafas vazias e todas as vasilhas que possam juntar água da chuva. Assim você destrói os ovos dos mosquitos da dengue. Se ligou? E quando voltar a chover, os mosquitos não vão nascer. Aí, meu irmão, prestou atenção no quê? No que eu acabei de dizer? Pode crer! Dengue, essa luta não pode parar. O esporte tem vez aqui na TV Alfa. Nivaldo Ceará apresenta o Alfa Esporte, com um resumo das principais notícias do esporte em Botucatu e região. Alfa Esporte, toda terça aqui na TV Alfa. Sonhar é bom.
mas é preciso cuidado para que não se transforme em pesadelo para o resto da vida. Bebida e direção. O efeito do álcool passa. A culpa fica para sempre. E voltamos com o nosso programa Memórias Botucatu, com essa dessa conversa, desse papo gostoso com o seu Witzler, Luiz Witzler, muito famoso, que participou da política, participou de clubes esportivos, enfim, tem uma vida dedicada à nossa Botucatu. Nós terminamos falando um pouquinho dos comércios ali da Rua Mano. Eu queria saber do senhor, seu Luiz, como é que foi a juventude do Luiz Witzler? Bom, eu pelo menos não tive muito coisa para contar. Meu pai era um homem muito rígido e logo em moleque, com 8, 10 anos, eu já trabalhava na oficina do meu pai. Então... Quando o senhor fala de oficina, essa oficina do senhor, ele trouxe o ofício lá da Áustria ou ele adquiriu habilidade aqui na nossa cidade? Não, meu pai já tinha uma habilidade nata, né? Ele veio para montar a usina de força. Ele era engenheiro? Ele fez um curso de engenharia, depois foi... Naquela tempo houve a revolução, quando o Getúlio entrou, ele modificou muita coisa, então, tirou muita coisa, colocou outras, e foi um período não tão muito bom para a indústria, vamos supor. Ele veio para trabalhar onde, o senhor falou? Ele veio para trabalhar na Companhia Paulista de Força e Luz. Porque tinha uma usina, que é onde é o Véu da Noiva, tinha uma usina ali, mas a usina tinha uma capacidade muito pequena. Então a Noroeste começou a crescer e foi feito, ele montou diversas usinas, inclusive uma em Macatuba, perto de Lençóis, onde começou a servir para Botucatu. Que Botucatu não tinha, o Véu da Noiva era 300 kW, era pequeno. Aí o BAC fez foi um inédito isso daí. Ele montou uma usina, veio tudo da Suécia, montou a usina no Rio Pardo, ali perto de Itatinga. Que é no distrito de Lobo, né? Distrito de Lobo. Então ali foi a montagem, veio tudo desmontado da Europa e meu pai ajudou na montagem ali. Então ele morava em Jaú. E ele veio embora, veio para Lençóis, Macatuba, e posteriormente para Botucatu. Lá em Botucatu, após funcionar aquela usina, então ele ficou como empreiteiro, manutenção, né? Ele empreitou a manutenção da Companhia Paulista de Força e Luz. Que o prédio, você vai dar risada, o prédio, sabe onde é a Caixa Econômica, não sei se é estadual, ali no Bosque? Isso é estadual. O Bosque tinha o Espéria, que é a coisa maravilhosa que o Botucatu tinha, era o teatro. O teatro era todo enfeitado e o teatro era muito grande para Botucatu. E na beiradinha, atrás do Espéria, que era o teatro, tinha uma casa feita para isso, que era da Companhia Paulista de Força e Luz. Então ali fazia manutenção. Posteriormente tinha um professor que dava aula para os adultos, era ali a classe. Bom, e nisso ele terminou as usinas, ele permaneceu em Botucatu, meu pai, né? Mas após um certo tempo, meu pai se expandiu um pouco e montou diversas usinas, geralmente no Mato Grosso. Inclusive com entusiasmo, a gente montamos a Fazenda Bodoquena no Mato Grosso, famosíssima, uma indústria enorme. E Botucatu serviu para a montagem desse equipamento elétrico, né?
Bom, isso por parte nossa. A indústria de Botucatu tinha o BAC tinha de tudo, tinha serraria, tecelagem, fábrica de cerveja, fábrica de sabão, enfim, era um potencial. O BAC foi infeliz, houve Essa fábrica foi ali na Floriano Peixoto? na Floriano Peixoto. Ali tinha tudo isso daí? Tudo isso. E foi tudo montado por estrangeiros. Teve muitos estrangeiros que teve. Tanto é verdade que foi montada uma outra fábrica de cerveja ali na Rua Curuzu. Era bem onde é o final do Banco do Estado. O senhor falou que eu cortei o senhor, mas o senhor estava falando que ele foi muito infeliz. Qual foi a infelicidade dele? Houve um crime passional. Ele atirou numa pessoa e, por amor, ele gostava de uma pessoa e tal, e foi um fato inédito em Botucatu que o julgamento foi feito no cassino. Nossa. E um dos... Dada a repercussão, dado a autoridade que ele tinha na cidade, que ele exercia na cidade. E aquilo foi a derrocada dele, porque ele não foi condenado, né? Foi apenado, não me lembro como foi a pena, mas ele simplesmente tinha, se não me engano, era Batóquio, era o nome da... Porque naquele tempo era interessante, quando tinha um acontecimento desse, a sociedade tomava partido, então dava os seus palpites, as suas ideias e tudo, e foi quase como um cinema dos atuantes nesse júri, né? E ele foi absolvido, parece, e começou uma degradação, foi diminuindo. A usina do BAC, que chamava, também não tinha tanta capacidade. Foi surgindo outras cidades no interior de São Paulo e a Companhia Paulista Forceluz cresceu muito. E até tem fotografias da primeira luz acesa, era na rua, na Casa Confiança, ali bem no centro da cidade, no Bosque. Então foi inaugurada a iluminação. Então do lado direito era a linha de transmissão do BAC. E do lado esquerdo era Paulista e Forceluz. Então tinha até a musiquinha, de noite não tem água, não tem luz e de noite não tem água, né? Porque Botucatu era deficiente o problema de energia. Eu me lembro que tinha o movimento que o Plínio Paganini fez a respeito. Ele foi um atacante extraordinário e promoveu Botucatu em certo modo, porque aí foi necessário fazer uma subestação que nem veio da CESP, né? Veio para Botucatu. Quando ele montou essa usina BAC, era maior que lá da usina que falava antigamente, a usina da Uzelpa, né? Que era ali no Rio Pardo, o tanque da usina. Era maior os BAC ou não? Não. Da Companhia Paulista Forceluz era 80 megawatts. Quilowatts, não mega. E a do BAC lá, que foi montada, que existe até hoje, está virando lá, era mais ou menos 500 kW. Então não era substancial. Depois a Paulista montou o Gavião Peixoto. Eu falo assim porque eu vivi uma boa parte da minha vida profissional, inclusive, trabalhando, fazendo serviço para a Companhia Paulista Forceluz. Né? No fim nós cortamos, esquecemos de comentar sobre a juventude de Luiz Witzel. Né? Como é que o senhor conheceu a dona Miriam e assim por diante? Bom, eu sempre fui romanesco, né? Sempre gostei de coisas belas, né? E o que aconteceu na minha vida foi um romance, porque na verdade, havia um desafio em Botucatu, era namorar pessoas do bairro, os da cidade e os do bairro. E era pitoresco você arrumar um flerte, vamos supor, com as moças do bairro. Bairro que o senhor fala seriam as vilas de antigamente? A Vila dos Lavradores, porque tinha Sorocabana e tudo.
E eu estava assim, mais ou menos namorando uma moça, nem lembro como é que é. E eu estava no cassino, porque a gente ia à tardezinha, sentava ali no cassino, no bosque, né? E proseando, isso é muito gostoso. Eu sempre fui muito proseando. E início tem aquela escadaria onde tem a fonte luminosa. Certo, aquela escadaria da Marechal Deodoro ali. Eu sentado esperando para entrar no cinema, eu vi uma moça loira descendo a escada. Aí eu fiquei louco por ela. Amor à primeira vista? Pois olha, eu consegui conversar com ela e falei, olha moça, eu vou casar com você. Se não tenha dúvida, não precisa se aborrecer, eu vou esperar eternamente, eu te espero. Nunca tinha visto ela na vida. Não, eu conhecia o pai dela, conhecia a mãe dela, mas não conhecia ela. Porque ela estudava e ela foi sempre... ela era do tipo que estudava mesmo, né? E não queria casar, porque ela tinha 16 para 17 anos. E então foi um amor assim à primeira vista. Inclusive, eu já comentei, às vezes, de vez em quando, nos encontros de casais, a gente fala sobre isso. E eu lembro até do vestido que ela estava, era um vestido verde, com brinco, balançando assim. E ela, inclusive, ela tinha um porte bonito. Ela é muito bonita, até hoje é linda, né? E então ficou que a escadaria é uma testemunha do nosso amor, né? Que eu fiquei exclusivamente na dependência da aprovação dela, né? E ela aceitou de imediato? Como é que foi? Levou um tempo, né? Um bom tempo para isso. Demorou 6 meses para me pegar na mão dela. Mas eu fui persistente e sempre fui amoroso, inclusive para a família. E para ela também. A Miriam foi o meu braço forte, porque a italiana tem um sistema de apego que é muito convidativo, sabe? Então, ela está ouvindo ali. Mas foi a descida daquelas escadas ali, foram tão marcante na vida do senhor. Então, a gente de vez em quando a gente passa lá a lembrar, e lembra com saudade, não é bonito isso? Porque a família, aí nós constituímos uma família, e foi interessante que ela teve uma cláusula, ela impôs uma cláusula. Eu caso com você com a condição, eu quero ter uma casa nossa, antes de casar, e eu quero ter 12 filhos. 12 filhos? Imagina nos tempos de hoje, hein, seu Luiz? Pois é. E foi interessante que nós fomos até o 7º, né? E depois disso eu afinei, né? O senhor aqui não quis mais? Imagine 1, 2 já é duro criar, imagine 7. Mas conseguiu, graças a Deus, com educação. Porque eles estudaram no La Salle. No La Salle tinha 6, né? 6 filhos subindo assim, né? Então hoje, uma boa parte da juventude daquela época que eu conheci e que meus filhos, eles foram um atrás do outro, então nós tínhamos uma marcação cerrada. Tem aquele, o turco, não aquele de Pardinho, como é o doutor Nelson. O Nelson pegava no telefone, Luiz, nasceu um aqui. Eu falei, então espera que eu confirme com você. Então nós fomos, ele foi também 6 filhos, né? 6 ou 7 filhos. Não, eu parece que nós ganhamos por 1, né? 5, né? E então nós vivemos uma época muito sadia, de respeito, de muita habilidade em saber conviver com o povo, né? Com as pessoas, né? E a Miriam foi o meu sustentáculo, porque
foi uma mulher extraordinária. Ela licionava. Ela com 17 anos já licionava, entendeu? E naquele tempo a professora tinha o valor que realmente a pessoa deveria ter, a professora, né? Que até hoje ela licionou 30 anos em escola rural, com uma perfeição impressionante. Ela, até esse dia nós estávamos lembrando, ela na escola que ela licionou, ela fez a primeira comunhão e ensinava primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Tudo numa sala só. Então ela é uma crítica do sistema de ensino aqui no Brasil, que é uma judiação, né? O aluno entra e sai sem fazer nada, sem saber nada, né? Agora, se tratando de juventude do senhor, sem a dona Miriam, quem eram os amigos? O que vocês faziam? Qual era o cotidiano naquela época? Se divertiam onde? Não ia nadar nos tanques ali por Roda. Nós tivemos assim eu tive muito sossegado. Eu fiz a congregação mariana, foi um marco bonito, porque sempre fez que eu largasse mão de brincadeiras e coisa, né? E depois eu fiz o tiro de guerra, também foi uma satisfação, porque tinha não sei quantos colegas de tiro de guerra. E o tiro de guerra foi muito, muito cheio de coisas, porque nós tínhamos o sargento Bestete, que era uma pessoa extraordinária, né? Ele serviu a Botucatu com bastante seriedade. Então o Silvio Bestete fez da mocidade uma coisa interessante. Tinha até interessante, uma ocasião aconteceu um fato dentro dele. Tinha uma irmã de caridade que era ali no orfanato, que pediu para dar aula de catecismo para quem não tinha feito a primeira comunhão. Muito bem, então pode fazer, irmã. Então tinha uma turminha que ia fazer a aula de religião. E um belo dia a irmã entrou lá na sede, que era ali onde é o Caixa Econômica, né? O seu sargento, o que está acontecendo? O senhor não manda mais os meninos na aula? O Bestete, na hora, pescou assim, falou, podem deixar que eles vão começar a ir na aula. E foi feito um grupo de combate, né? Os maiores, então, põe baioneta no rifle, e fomos procurar os fulanos que onde estavam, né? E tá tudo lá no cabaré. Tava todos no cabaré. Aí ele ia mandar para... mas aí fomos nós, quer dizer, eu era sargento, cabo, né? Então eu comandava um grupo de combate. E tinha diversos, tava acho que uns 20 recrutas. Fomos lá, entramos lá, e cercamos todo mundo e tal, levamos preso, ficamos tudo a noite inteira sem comer, só tinha água. Então, na época do senhor, do tiro de guerra, quem que era o mais espivetado? Era aquele que causava mais? Olha, eu acho que todos eles eram, mas tinha o Coelho, tinha o Pedrinho Schemberg, e tinha o... cada um tinha um apelido, não me lembro assim agora, mas de vez em quando eu encontro um que morreu. Morreu fulano, então eu lembro. Então, foi uma época, eu me lembro que até um deles, numa declaração lá, falou, olha, nós só estamos esperando surgir uma guerra, porque assim nós vamos todos juntos lutar na Itália. E quase, né? Quase. Que ano que o senhor serviu o tiro de guerra? 52, parece. Foi mais ou menos essa época.
foi quando eu trabalhava já com meu pai, né? E nós montamos uma usina, essa usina no Mato Grosso, lá em Bodoquena. E Bodoquena foi uma delícia porque a fazenda era uma fazenda enorme, tinha 390 mil alqueires e era uma potência. Então, para nós, eles nos levavam de avião para lá, né? E meu pai, pelo menos, ele ficava o tempo inteiro lá até montar tudo o equipamento. E os donos era Nelson Rockefeller, que era prefeito de Nova York, Nicola Matarazzo e o Maurício Verdier, era um francês que se localizou ali em Barra Bonita. E eles lá, através dele, que pediram para a gente fazer essa montagem. E é interessante que eles pagavam em cheque e o cheque era do Nelson Rockefeller. Prefeito de onde, Guilherme? Prefeito de Nova York. Eram potências riquíssimas, né? Mas e era uma mordomia para nós, porque eu fiquei conhecendo um ambiente diferente, porque a sede da fazenda existe até hoje. Ela se falava qualquer coisa, menos o português. Falava-se francês, italiano. Meu pai falava bem isso aí. Então, todo final de semana, a dona que era a mulher do Verdier, ela patrocinava um jantar que nós íamos, a gente tomava um banho e tal, então ia se encontrar. Então tinha muito estrangeiro lá. Então eu me vesti daquela vestimenta de seriedade, né? E meu pai era um homem superdotado, então ele falava piadas na mesa, sabe? Então você tinha que conviver. O que era mais difícil lá é a quantidade de talheres que vinha, né, na mesa. Então tinha umas paraguaias que tiravam a mesa, então punham um tipo de refeição, tirava aquela, punha tudo, talheres novos, né? Então eu passei a ver isso aí. E também eu sentia nisso que Botucatu também já teve essa majestade. A companhia agrícola ali, que era daquele Linneu de Paula Machado, era chique como nunca. Então elevou. Botucatu teve uma... Quer dizer, eu tô passando máquina, puxando a fita da máquina. Agora, senhor Witzel, o nosso programa é curto, né? De 1 hora só. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem ao povo de Botucatu, que tanto o senhor ama, para a gente finalizar o nosso programa. Bom, falar de Botucatu até é um cacófato, mas eu acho que Botucatu é uma cidade maravilhosa, tem de tudo. O botucatuense teve bastante qualidade de estudo, né? De nível social. E eu participei de muita coisa de Botucatu. Não me arrependo disso. E até esses dias, num comentário com alguém perguntou: você gosta de Botucatu? Falei: olha, eu sem Botucatu eu não seria metade do que eu sou. Porque tudo o que eu faço e penso, até sábado houve inauguração da nova sede do PSDB. E eu fiz parte, né, sempre, desde o começo do PSDB. E fizeram uma homenagem para mim lá, e eu bati nessa tecla. Vale a pena fazer alguma coisa e morar em Botucatu. Porque você pode encontrar cidades maiores, melhores. Tem menores também, mas acontece que Botucatu é uma cidade que deixou marcado
Bom, só terminando assim, uma ocasião nós estávamos de avião indo para Fortaleza. E nós levantamos e reuniu 100 pessoas, estava tudo uma turma inteira no avião. E começou a cantar o hino da escola normal. No avião. No avião. Foi uma choradeira. Todo mundo sabia cantar. Entendeu? E quem que iniciou esse hino lá da escola normal? Quem foi o? Foi o do Matos, Franklin Matos. É a meiga escola da Grande Via. Meiga escola da Grande Via Láctea, que ilumina o caminho do bem. És estrela tão viva que penso que outro grau esse estado não tem. Salve, salve, ó campo sagrado, Foco imenso de vida e saber. Mesmo. Agora não sei mais. Nossa, pode ser. Tá aí, gostaram do nosso programa? Próxima quinta-feira tem mais história pra vocês. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.